Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que alegria saudar a cada um de vocês mais uma vez e dizer que nós estamos aqui muito bem, estamos felizes, animados e desejosos que você esteja também muito feliz e animado em sua vida, também na vida financeira. Mas se as coisas não estão caminhando bem, se as coisas não estão indo como você gostaria, não desanime. É exatamente por isso que nós estamos aqui, para ajudar a você a mudar a sua vida financeira se for necessário, a viver bem, com alegria, com prosperidade, com dignidade. Sabemos que a situação lá fora está difícil. São quase 13 milhões de desempregados nesse país. Não sei se este é o seu caso, não sei se você tem alguma pessoa na sua família que precisa de um trabalho. Será que não chegou a hora de buscarmos mais empreendedores nessa sociedade? Será que este não é o seu caso? Será que não é o caso de alguém que você conhece? Não seria agora o momento de ser um empreendedor e não depender do emprego formal? Você quer fazer isto? Qual é o perfil ideal do empreendedor? É este o assunto que vamos tratar hoje. Se você está muito bem empregado, ou quem sabe você está aposentado, não saia daqui, porque o conhecimento que você vai adquirir pode fazer com que você ajude alguém que você conhece, algum ente querido. Mas antes de entrarmos nesse tema, vamos ter aqui um convidado, um especialista para tratá-lo conosco. Eu quero convidá-la a você nos seguir nas redes sociais, sabendo das notícias do Saldo Extra, conhecendo conteúdos específicos que preparamos ali a cada semana para todos vocês. Acesse aí o nosso blog novotempo.com/saldoextra, siga-nos no Facebook, siga-nos também no Twitter e no Instagram. E, claro, interaja com a gente. E se você entrar lá no nosso site, tem esse presente para você. Se você ainda não conhece ou não sabia, é a revista Saldo Mais, que foi preparada com muito carinho pela equipe da Escola Bíblica. Essa revista não é apenas um estudo bíblico sobre dinheiro. Aqui existem dicas de como você pode ter uma vida financeira estável. Você acessou o nosso site, viu ali a capa dessa revista, a imagem, clica, você vai preencher um cadastro e nós vamos enviar gratuitamente para a sua casa. Se você não tem acesso à internet e quer receber a revista, ligue para a gente. 0 operadora 12 21 27 31 21. Existe uma equipe aqui no horário comercial esperando pela sua ligação. Vamos fazer o seu cadastro e, como eu disse, você vai receber gratuitamente em sua casa. Chegou a hora de ser um empreendedor? Chegou a hora de você escrever a sua própria história de uma vida financeira equilibrada, montar um grande negócio, mesmo que não seja um grande negócio, mas ser um autônomo e você se manter por conta própria? Vamos tratar deste assunto? Eu tenho alegria e satisfação de receber aqui, posso dizer que já é nosso amigo Fabiano. Olá, Fabiano, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer, Fabiano, ter você com a gente. Fabiano, eu vou apresentar você aqui para os nossos telespectadores. O Fabiano Crosariol é o sobrenome dele, tá certo? Perfeito. Fabiano Crosariol, ele é graduado em Ciências Contábeis, ou melhor, Ciências Jurídicas e Sociais, é Personal e Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, fez pós-graduação em Gestão Estratégica e Economia de Negócios. O Fabiano também fez vários cursos pelo Sebrae, exatamente no assunto que nós vamos abordar hoje. Empreender e empreender, sustentabilidade e responsabilidade social e empresarial. E fez o curso Empretec. Eu estava conversando com ele sobre este curso e é um curso que trata exatamente sobre isto. Como empreender? Qual é o perfil do empreendedor? Fabiano, este assunto eu acho que ele é por demais importante nesses dias que nós estamos vivendo. Eu mencionei aqui já, são quase 13 milhões de desempregados e quem sabe não chegou a hora de algumas pessoas buscarem outras alternativas. A minha primeira pergunta para você é: qualquer pessoa pode ser um empreendedor, pode ter o seu negócio próprio? Eu acredito que se for a vontade dessa pessoa e ela buscar conhecer melhor o mercado em que ela vai se inserir, se ela tem as competências e caso não tendo, que ela busque essas competências, ela pode empreender sim. Agora, Fabiano, eu sempre digo, e eu vivo esta realidade em minha vida, de que nós temos que buscar fazer aquilo que a gente gosta. Perfeito. Eu vivo isso, eu disse, a minha realidade, eu sou muito feliz com aquilo que eu faço hoje
E eu entendo que se a pessoa faz o que gosta, ela vai fazer melhor. Mas eu pergunto, num momento difícil como esse da economia, será que o melhor é fazer aquilo que a gente gosta ou é fazer aquilo que, quem sabe, está mais aquecido no mercado? Perfeito. Uma das coisas que eu tenho trabalhado ultimamente com as pessoas que me procuram, eu faço um trabalho de coach na cidade de Taubaté e hoje eu venho desenvolvendo um trabalho que é justamente preparar o empreendedor para empreender. O que isso significa? Durante o meu trabalho, o principal ponto abordado é quais são as características marcantes dessa pessoa, quais são aquelas qualidades que a pessoa traz consigo e quais são aquelas que ele tem menos facilidade de lidar. Ou seja, quais seriam os defeitos da pessoa. Essa palavra não é muito bacana, mas a gente pode falar dessa maneira para ficar mais fácil o entendimento. A partir do momento que eu detecto quais são as qualidades dessa pessoa, eu trabalho para potencializar esses pontos. Dessa maneira, eu amenizo aqueles pontos que não são tão fortes. E também trabalho esses pontos. Em relação à pergunta que o senhor me fez, se eu tenho uma coisa que eu já gosto de fazer e eu tenho um mercado propício para aquele nicho de negócio, fica muito mais prazeroso fazer aquilo. Contudo, se é um ramo que eu não gosto tanto de trabalhar, mas é uma boa oportunidade, eu trago uma expertise, por que não empreender também nesta área? Ou seja, eu tenho que combinar as minhas aptidões, as minhas competências com oportunidades que existam no mercado. Eu acho que esta é a fórmula ideal. Exato. É o que eu acredito. Eu venho de famílias de empreendedor. Toda a vida a minha família trabalhou em seus próprios negócios. E sempre vi as pessoas apaixonadas por aquilo que faziam e também utilizando as suas melhores qualidades para fazer com que o negócio fosse adiante. Tanto nos momentos de facilidade quanto nos momentos de dificuldade que o empreendedor também atravessa e precisa estar preparado para eles. Você usou uma palavra que eu acho muito interessante, você usou a palavra competências. Esse assunto de competências não está apenas no meio empresarial. Hoje, aliás, no meio de empreendedores, hoje eu quero dizer que as empresas estão gerindo por competências. Ou seja, ela tem no Departamento de Recursos Humanos a definição das funções e ela estabelece as competências necessárias para o desempenho daquelas funções. E aí nós sabemos que para uma determinada função existem competências básicas. Por exemplo, falar línguas. Dependendo da função, a pessoa tem que ter o conhecimento do inglês e de outras línguas. Já para outras funções não é necessário. No caso do empreendedor, existe também esse aspecto, são competências básicas, essenciais, e são competências que podem ser úteis, mas não são tão essenciais. Existe isso também ou não? Perfeitamente. Toda empresa ela tem que seguir um script, né? Desde a sua constituição, os impostos que a gente tem que pagar, as leis a que nós estamos submetidos, isso tudo faz parte. Qualquer empresa passa por isso. Mas depois nós temos as peculiaridades do negócio. Então, por exemplo, se eu detenho o conhecimento em línguas e tenho uma facilidade de transmitir o meu conhecimento, se eu abrir uma escola de idiomas, a minha chance de fazer com que esse empreendimento vá adiante é muito grande. Contudo, muitas pessoas detêm o conhecimento da língua porque passaram por empresas, muitas vezes, que fizeram com que elas necessitassem dessa competência, mas não têm tanta facilidade em transferir o conhecimento. Essas pessoas também poderão empreender, mas terão que desenvolver essa competência. Então, se eu já tenho a competência e potencializo ela, a chance do meu negócio é muito maior. Caso eu não tenha, terei que buscar essa competência para que eu possa fazer com que o negócio também vá adiante. Agora, quais seriam as principais competências para ser um empreendedor? Você destacaria, sim, umas 3 ou 4 que seriam, poderia dizer, as principais? Perfeito. Hoje, quando eu faço o trabalho de busca por conhecer as competências da pessoa, o primeiro que eu faço é um trabalho com ele e detecto aquilo que ele já é bom. Ele é um bom comunicador, é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa que tem uma boa rede de relacionamentos. Isso são as características daquela pessoa. E trabalho
algumas questões que eu acho fundamental. Primeiro, é a responsabilidade, ou seja, aquilo que ele vai empregar no seu empreendimento. A pessoa tem que ser uma pessoa comprometida. Se ela não se comprometer com o seu negócio, possivelmente o seu negócio não dará certo. Muitas pessoas têm a ideia de que uma empresa sua vai trazer facilidades. Vou trabalhar menos, vou ter menos responsabilidades. Não vou ter chefe. Exatamente. Não tenho cartão em ponto. Exato. E, na verdade, essas coisas são mais significativas do que trabalhar numa empresa, né? Porque você é o seu chefe, você faz o seu horário e geralmente é horário maior do que todos os demais que estão na empresa e por aí vai. Então, eu diria que o principal é o quanto eu vou empregar no meu empreendimento. Então, é a minha responsabilidade com aquilo. Esse é o primeiro ponto. Meu grau de engajamento. O segundo, que é uma coisa que eu trabalho muito também durante as minhas sessões de coaching, é a ética. Né? Hoje, infelizmente, nós temos uma inversão de valores no mercado, algumas empresas não respeitam, pessoas não respeitam e acabam transferindo isso para suas empresas. Então, eu trabalho muito a questão da ética, a responsabilidade com as leis e etc. E depois, o conhecer a fundo a atividade que eu vou desenvolver. Então, eu acredito que esses são os 3 elementos que, para mim, são os principais. Agora, vamos, Fabiano, olhar pelo seguinte ângulo. Perfeito. Eu sou um grande vendedor, eu sou uma pessoa que faço amizades facilmente, eu me relaciono muito bem com as pessoas. Conseguir cliente, para mim, não é o problema, mas eu sou extremamente desorganizado. Eu me perco com as notas, com as contas, a parte financeira é uma tragédia. Eu já recebi aqui perguntas de telespectadores que dizem assim: o meu negócio passa por dificuldades, me ajude porque eu não sei quanto está dando de lucro, não está dando de lucro. Você percebe que a pessoa, ela tem algumas características para empreender, mas se perde no controle. Que conselho você daria? Você identificou uma pessoa, que é aquilo que você falou, você citou como exemplo, ela se relaciona muito bem, ela tem visão de mercado, ela é corajosa, isso é importante, mas ela não tem esse viés administrativo. Que conselho você daria para ela? Primeiro de tudo, antes de iniciar o negócio, fazer um bom planejamento. O brasileiro, ele tem um perfil de não planejador, né? O brasileiro planeja pouco, o brasileiro é executor, ele entra fazendo e geralmente não planeja para fazer. A partir do momento que você planeja, você levanta os recursos que serão necessários, deixa um bom fluxo de caixa na sua empresa, faz uma contabilidade bem feita, anotação. Muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade, mas nós podemos desenvolver essa competência. Uma anotação simples, muitas vezes, pode fazer com que ele tenha um resultado muito diferente na sua empresa. Agora, eu realmente não tenho esta habilidade. Hoje nós podemos contratar uma pessoa ou temos empresas que justamente podem fazer este tipo de gerenciamento, né? Terceirizar o gerenciamento da empresa, por que não? Através de um software ou de alguém que tenha essa competência e trabalhe junto das empresas. Unir esforços. Agora, uma pergunta curiosa. Nós sabemos que, às vezes, os casais se dão muito bem, conversam junto, eles têm uma vida íntima muito legal, aquela coisa toda, mas quando entra para trabalhar junto, o conflito aparece. Você consegue identificar isso? Porque tem muita gente, seguinte, não, eu me dou bem muito bem com a minha esposa, mas ela não pode estar aqui no meu local de trabalho, não, que aí vira uma confusão. Existe isso realmente ou não existe? Tem como ser trabalhado isto ou o conselho que você daria é este? É melhor cada um ficar em separado, você toca o seu negócio, deixa a esposa em casa ou na atividade dela, ou no trabalho dela, porque a maioria das esposas estão trabalhando, a gente tem apoiado isso também. O que você diria para este caso? Olha, eu vou até abranger um pouco mais essa situação. Eu faço da seguinte maneira: se é uma empresa individual, eu procuro levantar qual é a missão que a pessoa pretende com sua empresa, quais são os valores que essa empresa terá e o objetivo que ela busca, ou seja, a missão dessa empresa. Independente do tipo de sociedade, seja com a esposa, seja com o irmão, como eu tenho empreendimentos com os meus irmãos, seja com um tio, seja com uma pessoa desconhecida, eu acredito que o grande diferencial é saber se as pessoas têm os mesmos valores e a mesma visão. Ou seja, se eles vão tocar o negócio baseado nas mesmas regras e pretendem chegar no mesmo lugar. Por exemplo, eu tenho a ideia de montar uma vinícola, vamos colocar dessa maneira, uma vinícola. E eu sou um apreciador de vinhos.
e a minha esposa não. Então, eu faço aquilo porque é uma atividade que me dá prazer, eu conheço de vinhos e por isso eu resolvo desenvolver um negócio relacionado a isso. E a minha esposa não tem esse mesmo gosto que eu. Possivelmente, os valores são diferentes. Então, eu vou tocar a empresa de uma maneira e pode ser que ela não se engaje da mesma maneira que eu. Eu acho que seria mais prudente, de repente, eu fazer a minha sociedade com uma outra pessoa que tenha o mesmo gosto que eu, para que essa empresa tenha mais sucesso. Ou seja, é preciso fazer uma avaliação. Perfeito. E é possível encontrar a chamada coexistência pacífica entre os membros da família ao conduzir o negócio. Sem dúvida. Não quer dizer porque é da família não vai dar certo. Exato. Eu vejo que pode sim, eu trabalho, as empresas que eu passei são todas empresas da família, trabalho com meu pai, trabalho com meu irmão. Sempre há uma discordância, às vezes, em relação ao que se vê, porque somos de gerações diferentes, somos seres humanos diferentes, mas com uma boa conversa, um bom diálogo, a gente sempre consegue chegar num ponto em comum. Muito legal, Fabiana, sua resposta foi clara e, inclusive, animadora para todos. Agora, um detalhe importante, você mencionou aí valores, a missão da empresa. Talvez a pessoa vai agora empreender, porque ela está desempregada, ela não está conseguindo trabalho e ela precisa sustentar a sua família, eu vou empreender. Quer dizer, a motivação nesse primeiro momento pode ser a financeira, mas eu entendo que por trás do negócio tem que haver um objetivo que vai além do lucro. Perfeito. Que é você prestar o serviço à sociedade, você fazer diferença, você poder empregar pessoas e também ajudá-las. Como que a pessoa identifica esta missão, estes valores que vão fazer com que o negócio não seja apenas a manutenção financeira da família, mas possa fazer diferença na sociedade? O que você diz a respeito disso? Isso volta um pouco no ponto anterior que o senhor me havia perguntado. Primeiro, se ela identificar alguma coisa que ela goste de fazer, isso vai facilitar muito com a sua missão de empreender. Né? A partir do momento que eu detecto que existe alguma coisa que eu faço bem, que eu gosto de fazer, eu posso ir atrás deste tipo de negócio. Eu fico um pouco preocupado quando a pessoa vai empreender pela necessidade. Eu acredito que ela precisa buscar um pouco mais de conhecimento a respeito do que é empreender para que ela possa, então, ingressar nesse campo. Empreender é colocar muita responsabilidade sobre aquilo que eu vou fazer. Quando a gente trabalha numa empresa, também temos nossa responsabilidade, mas quando vamos empreender, temos que ter responsabilidades maiores ainda consigo, não é? Então, se eu estou indo empreender por necessidade, o que eu devo fazer? Primeiro, procurar pessoas que fizeram como eu pretendo fazer, pessoas que não tinham a missão de empreender e foram empreender. Buscar exemplos é uma maneira muito boa de conduzir o seu negócio. Deixa eu ver o que aquele meu amigo fez, aquele outro fez, quais foram os caminhos que ele traçou. Isso me ajuda muito, eu tenho um norte, eu tenho uma direção que pode me nortear naquilo que eu vou fazer. Esse é um ponto. O outro ponto é, se eu não tenho a competência, porque muitas vezes a pessoa não acredita que pode empreender, busque parcerias. De repente ela pode ver um produto que ela desenvolve bem, sendo comercializado por outras pessoas e ele pode ser apenas um fornecedor de um outro negócio. Então eu acredito que existem maneiras, basta com que a gente faça uma boa pesquisa, procure profissionais na área, o próprio Sebrae tem muitas ferramentas de ajuda às pessoas e dessa maneira acredito que ela vai ter um pouco mais de segurança em de repente não investir aquele pouco capital que tem num negócio que acabe por eliminar o resto do dinheiro. Legal, olha, excelente o que você falou, gostei muito. E eu gostaria de fortalecer isso. Se você for montar um negócio, pensa no que você pode fazer de diferente aí no seu bairro, na sua cidade, na sua sociedade. Não apenas você se beneficiar. Tudo bem, você vai prestar um serviço, você vai vender um produto, você vai atender a necessidade de alguém, mas procure ter um diferencial, procure fazer algo mais. Isso vai fidelizar o cliente, isso vai gerar confiança, credibilidade, não pensar só no resultado que você vai ter. E se você estiver indo bem, procure fazer com que parte do benefício que você está tendo seja agregado ao serviço e ao produto que você tem para que ele seja longevo, não é isso? Perfeito. Inclusive, quando a gente fala de valores da empresa, tanto a missão quanto os valores,
esse, no meu ponto de vista, é um valor muito importante. É fazer com que as pessoas que estão em volta do meu negócio estejam satisfeitas com o meu negócio. Né? Isso, na minha opinião, é um valor muito louvável, porque sempre que a gente empreende por alguma razão. Eu venho satisfazer uma necessidade ou atender um desejo, como o senhor mesmo colocou, e isso faz com que as pessoas passem a ter ilusão em relação ao produto que eu ofereço. Eu tenho uma pessoa em Taubaté que eu a orientei num determinado momento e hoje ela trabalha com produtos orgânicos. Ela tem uma horta em sua casa e ela faz algumas receitas de produtos orgânicos tirados da sua própria produção. Que legal. Eu a vejo super feliz fazendo o que ela faz e vejo que as pessoas que compram o seu produto, que buscam, né, produtos hoje sem agrotóxico, com uma boa, vindo de uma horta orgânica e etc., elas estão felizes com aquele produto que elas recebem, né? E aí acaba que todas as pessoas da cadeia ganham com o negócio que foi desenvolvido. E às vezes um negócio, Fabiano, ele pode até não ter uma lucratividade muito grande, mas se está lhe sustentando, você está feliz, está fazendo os outros felizes, você pode ganhar no longo prazo. Porque às vezes o negócio está muito bom, você está ganhando muito, mas vai chegar um momento que aquilo vai lhe estressar, você vai cansar, você não vai ter o resultado na satisfação dos outros como você gostaria, e aí o negócio pode ficar pelo caminho, né? Exatamente. Uma das coisas que eu tenho detectado, tanto dentro das empresas, onde eu ofereço o meu trabalho, né, como funcionário, ou na minha própria empresa, é o seguinte: a minha visão vai de encontro com a empresa. Às vezes eu trabalho numa empresa agressiva e eu tenho uma visão não tão agressiva. Eu estarei contente dentro dessa empresa? Eu acredito que não. Então, eu vejo pessoas que têm a sua loja no bairro, ela estruturou aquela loja para atender pessoas do bairro. A sua visão é atender pessoas do bairro. Isso vai trazer uma vantagem econômica à medida que ele se planejou para ter. Ele quer ter uma vida tranquila, ele quer trabalhar só de segunda a sexta, sábado e domingo ele quer levar a vidinha dele numa boa, e eu acho que cabe a nós, os que estão em volta, respeitar a atitude dele. Sem dúvida. Agora um detalhe que eu acho que é importante a gente salientar. O empreendedor, ele tem que ter características de liderança, ele tem que ter aptidão para ser chefe, para ser empreendedor? Eu acredito que isso depende muito do negócio. Nem todos os negócios dependem de liderança. Por exemplo, uma empresa individual, onde a pessoa abre uma microempresa individual e ela vai trabalhar com seus próprios produtos, por exemplo, salgados para festa. Ela precisa se relacionar bem com as pessoas e talvez não precise da competência liderança. Em contrapartida, se eu vou gerenciar um negócio, pessoas estarão envolvidas, com certeza a liderança será importante. E aí eu faço um parêntese que eu acho muito importante, que existem dois tipos de liderança, na minha opinião. Aquela imposta e aquela conquistada. Eu gosto da conquistada, aquela que através do exemplo, de saber arquitetar bem a conversa entre as pessoas, eu acabo por trazer as pessoas do meu lado. Não sou muito favorável àquela imposta, que é a figura do chefe antigo, exatamente. Né? Agora, a liderança ou as características de liderança, elas vêm no nosso DNA ou elas podem ser desenvolvidas? Eu acredito que se a pessoa já tem aquilo no DNA, ou se durante a sua formação como ser humano, seu pai, sua mãe, as pessoas que estavam em volta, elas têm essa competência, mais facilmente essas competências se fará na pessoa. Contudo, algumas características podem ser desenvolvidas na pessoa para que ela tenha essa competência. Um exemplo muito simples. A partir do momento que eu detecto aquilo que eu sou um bom comunicador. Se eu utilizar a minha boa comunicação, as pessoas serão lideradas por mim pelo exemplo. Se eu sou um bom fazedor de alguma coisa, as pessoas serão lideradas por aquilo que eu faço bem. Nem sempre liderar bem significa saber encaixar bem as peças ou fazer com que as pessoas venham atrás de mim por aquilo que eu digo. Muitas vezes vem pelo exemplo daquilo que eu faço. Fabiano, muito obrigado. O tempo passou rapidamente, foi uma pena. Eu espero receber você aqui muitas outras vezes. Agradeço muito e estou à disposição sempre que necessário. E que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Amém. Eu vou ler agora um texto da Bíblia
que com certeza fará muita diferença se você deseja realmente ser um empreendedor. Esse texto está na carta, no livro de Tiago, no capítulo 1, eu vou ler o verso 5 e o verso 17. A Bíblia diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. E o verso 17 diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Desenvolver competências para ser um empreendedor são importantes. Buscar apoio, ajuda profissional também pode fazer a diferença. Ler bons livros sobre o assunto, procurar instituições que se especializaram em ajudar os empreendedores, tudo isso tem o seu lugar. Mas a sua capacidade de decidir, a sabedoria para direcionar aonde será a sua vida e o seu negócio, esta virá de Deus. É o que diz aqui a palavra de Deus. Ele diz aqui que a boa dádiva e o dom perfeito vêm do céu. Ao decidir empreender, lembre-se de pedir a sabedoria que vem do alto, este dom perfeito, a boa dádiva, para que você tome também as decisões certas. Desenvolva o lado profissional, mas não esqueça de que existe uma força que vem do alto e essa força pode fazer a diferença na sua vida. Um grande abraço e até a próxima semana.